Lucas 16, a partir do verso 19. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E o que Jesus estava querendo mostrar com essa parábola? Ele queria mostrar a importância da palavra como sendo ela suficiente para conduzir os homens ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus, e assim, portanto, serem salvos. Ele estava respondendo, de certa forma, ao grupo de religiosos denominados fariseus, que zombavam da sua palavra. Ele tinha contado 3 parábolas que falavam da alegria da salvação, as parábolas aí do capítulo 15, mostrando que no céu há alegria por um pecador que se arrepende. E os fariseus religiosos, grande maioria naquele tempo, nunca foram de clamar pela misericórdia de Deus, nunca foram de se reconhecerem pecadores. Portanto, eles zombavam do Senhor Jesus Cristo, eles se achavam os tais, os verdadeiros filhos de Deus, desprezavam os demais, se gloriavam numa justiça que eles não tinham, e eles eram, muitos deles, bem-sucedidos financeiramente falando. Eles acreditavam na teologia da prosperidade, que os filhos de Deus tinham que ter do bom e do melhor. Por isso vai ser citado um rico aqui nessa história, e diz aqui o versículo que não foi lido, o versículo 14, olha o versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam. Então eles eram avarentos, eles eram amantes das coisas materiais, amantes do dinheiro. E por eles serem assim, eles acreditavam que a pessoa rica era rica porque era muito abençoada, era um verdadeiro filho de Deus, cheio das bênçãos do Senhor.
Aí ele vai mostrar nessa parábola que a coisa não é bem assim. Nós já vimos os versos de 19 a 22, que mostra inicialmente um contraste entre esses dois homens. Havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que o rico vivia esplendidamente. Ele tinha muito dinheiro e ele dava festas constantemente, todos os dias. Comida boa, roupa boa, festa cara. Ele gastava e vivia assim num verdadeiro luxo. Em contrapartida, diferentemente, Lázaro, pobre, diz o texto que ele era coberto de chagas, no verso 20, e jazia na porta daquele rico, desejando comer até mesmo as migalhas que caíam da mesa do rico. As migalhas, como disse, naquele momento, eram pedaços, de pão que era amassado, miolo de pão amassado, e eles limpavam as mãos com aqueles miolos de pão e jogavam fora. Era essa migalha que Lázaro queria comer. Terrível condição, a vida que era de Lázaro, coberto de feridas, talvez por acidente ou algum tipo de doença. A Bíblia diz que até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Era triste a vida deste homem Lázaro. Mas o texto diz que ambos morreram. O verso 22, aconteceu morrer o mendigo, mas também morreu o rico. O mendigo morreu e diz a Bíblia que ele foi levado para o seio de Abraão. Uma figura, uma imagem da glória celestial, do céu. E diz o texto que o rico morreu, mas foi sepultado. Lázaro também é sepultado, vamos por assim dizer. O pobre morre também é sepultado, talvez como indigente. O texto diz que ele foi levado pelos anjos, não é? A Bíblia não diz isso, que os anjos, quando um cristão morre, leva. Não, o corpo, quem foi a alma, quem foi o espírito. Mas é só para que a gente entenda o contraste e a diferença que existe entre esses dois aqui. Um contraste em vida e um contraste também em morte. Já no sepultamento, o contraste deve ter se manifestado. O Lázaro, o corpo dele, não sei nem se sepultado, jogado em algum lugar. E o rico sepultado certamente com luxo, porque tinha dinheiro. E é depois desta morte que ambos vão descobrir, depois de mortos, que estavam vivinhos da Silva. Alguém, e não apenas uma ou duas pessoas, grande parte morreu, acabou. Não, a Bíblia não diz isso. Esse texto vai falar, nós vamos compartilhar dessa vida que existe sim depois da morte. E nessa parábola, nos encaminhando lá para o final, nós vamos perceber que a religiosidade, ela não tem poder para salvar, e sim a palavra de Deus. Ela é suficiente para levar os homens a reconhecerem os seus pecados e a reconhecerem o Senhor como Salvador de suas vidas. Nesta parábola, algo muito interessante, que é, depois de tudo perdido, lá no inferno, o rico faz um pedido a Abraão para que envie seus irmãos até a terra, para avisar eles, para que eles não, ao morrerem, não vão para lá, para o inferno. Veja só, eu tiro isso apenas para dizer o seguinte: nesta noite aqui, nós queremos dar um aviso também, mas nós estamos aqui, entendeu, dando aviso a vocês, todos que estão aqui, e que nós não devemos levar na brincadeira, na zombaria, como fizeram os fariseus. Muitos, apenas tarde demais, vai reconhecer a loucura, embora sem arrependimento, embora sem
remorso, apenas decepcionado, como é o caso desse rico aqui. Que Deus abençoe, que essas palavras possam realmente alcançar o coração de todos que aqui estão. O verso 22 diz que ele estava, Lázaro, no seio de Abraão. Aqui está o retrato de uma pessoa que foi salva pela graça de Deus. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus, quando começava a falar assim, em verdade vos digo, ele queria chamar a atenção de todos para algo muito importante que estava a dizer. Confira aí na sua Bíblia, em João também, no capítulo 6. Agora o verso 47. João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mais uma passagem das Escrituras que mostra com clareza que aquele que crê é pela fé em Cristo Jesus que o homem tem a salvação, tem a vida eterna, tem morada no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que na casa do seu pai, esse seio de Abraão, que está assim figurado aqui, há muitas moradas, disse o Senhor Jesus. Ele disse que iria para o Pai, como de fato foi. E quando ele fosse, ele viria outra vez, o que aguardamos, para nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos nós também, nós os que cremos. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. É uma obra da graça do nosso Deus. E é por isso que Lázaro, voltando a Lucas 16, se encontra aqui no seio de Abraão. Ele nada tinha, ele era pobre. Ele nada tinha, não tinha qualquer condição de fazer qualquer coisa, qualquer gesto, qualquer obra. Ele era totalmente carente, totalmente dependente da misericórdia. É assim que o homem é salvo, quando ele reconhece que ele por si mesmo nada pode fazer. Como aquele paralítico do tanque de Betesda, que quando Jesus passa, pergunta: que queres ficar são? E ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. E Jesus naquele instante estendeu as mãos para aquele paralítico que há 38 anos não andava, e então ele recebeu aquele milagre. É assim que o homem é feliz, quando ele humildemente, reconhecendo que nada pode fazer, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui está um pobre de espírito, pobre totalmente, nada podia fazer. Ele é salvo, por isso está no seio de Abraão. Que coisa maravilhosa. E agora ele inverte tudo, meus irmãos. Ele não tinha nada e passa a ter tudo. E comprovando aquilo que Paulo diz, que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com a glória que será revelada a cada um de nós. Veja o texto seguindo, no verso 23. No inferno, agora o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. No inferno.
veja agora a mudança radical. A vida desse rico aqui na terra era um céu. Ele vivia num luxo tremendo, se banqueteava todos os dias, vivia esplendidamente. Agora ele não tem qualquer conforto, ele não tem qualquer consolo, ele não tem qualquer alegria. Diz o texto que ele estava numa situação tão terrível, que ele desejou que Lázaro molhasse o dedo em água e tocasse em sua língua. Veja só, nem isso lhe foi dado. Não existe no inferno qualquer alívio, qualquer consolo, por pequeno que seja. Ele disse: eu estou neste lugar sendo atormentado. Tão terrível que ele, como se dissesse, uma gota d'água me satisfaria, mas nem isso ele tem. Embora tenha vivido a sua vida aqui na terra, num luxo tremendo, com tanta abundância, agora lhe falta tudo. E nós precisamos dar ênfase a essa questão aqui do inferno. Ela é mais destacada aqui até mesmo do que sobre o céu. E Jesus, ele falou nos textos que nós temos na Escritura muito sobre essa realidade do inferno, do castigo eterno, do quanto é horrível, de quem vai para lá. Então, vamos mostrar mais essa realidade do que o céu, para todos que estão aqui nessa noite. O que é o inferno? Como as pessoas passam lá. Salmo 9. Abra a sua Bíblia. Salmo capítulo 9. Nós vamos ler também o Salmo 7, mas no Salmo 9, versículo 17, a Bíblia diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quando você ouve a palavra perverso, aí dá a ideia, mas eu não sou uma pessoa assim, né? No geral, nós vamos ver mais adiante que não foi por causa em si dos pecados que cometia, que aquele ricaço lá foi para o inferno. Aqui diz o texto: aqueles que se esquecem de Deus. Deus é um Deus santo, mas que se ira. No Salmo 7, você está aí no 9, volte a página. Salmo 7, versículo 11. Deus é um justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ele já armou o arco, ele tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Aí está a palavra do Senhor dizendo que Deus é um justo juiz, que sente ira todos os dias. Ele já armou o seu arco, sua seta inflamada contra aquele que não se converter. Em Daniel, capítulo 12, aí no Antigo Testamento ainda, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, capítulo 12. Olhe que palavra tremenda é dita aí pelo profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, os mortos, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isto é o inferno, um lugar de horror eterno. Voltando para o Novo Testamento, agora em Mateus capítulo 23. No capítulo 22 também nós temos menção do inferno. E temos também no capítulo 23.
No capítulo 22, no versículo 13, está escrito: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É outra figura acerca do inferno, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. No capítulo 23 também de Mateus, verso 33, serpentes. Isso não é Jesus falando com cobra, não, viu? É Jesus falando com religiosos da sua época. Serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mais adiante, agora nas cartas de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9, o Senhor Jesus vai se manifestar, segundo o verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão, ou seja, os que não obedecem ao Evangelho, os que não creem, não se arrependem, não se convertem. 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E finalmente, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, lá no último livro e no penúltimo capítulo, 21, versículo 8, a Bíblia fala daqueles que não herdarão o reino dos céus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que ele chama aqui de segunda morte. Portanto, a Bíblia fala de inferno. E esse homem, voltando a Lucas 16, que era um homem que tinha tudo aqui na terra, agora está completamente decepcionado, porque as coisas se inverteram. Ele passa agora a viver num local de horror, de tormento, de dor, de medo, de sofrimento, um local de ranger os dentes. Agora presta atenção, isso será eternamente. Não há qualquer liberdade condicional, absolutamente. Estarão banidos da face do Senhor para todo sempre no lago de fogo e enxofre que arde eternamente. Nesse momento, esse rico irá desejar morrer e ele não morrerá mais. O sofrimento tão grande, quando muitos ali desejarão a morte, e a morte vai correr deles. É necessário, portanto, que estejam todos atentos. Jesus falou seriamente dessa realidade para levarem as pessoas a refletirem, levarem as pessoas a pensarem sobre as suas almas. E a condenação deste rico aqui é uma ilustração daquilo que Jesus disse, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O fogo lá é eternamente de castigo, não é fogo de purificação de pecados. Veja como é maravilhoso o Evangelho, porque é a verdade de Deus, diferentemente das religiões. Porque as religiões são os homens tentando se salvarem a si mesmos, por meio daquelas coisas que fazem ou deixam de fazer. E acreditam muitos deles, né, que depois da morte tem valor a intercessão em favor dessas pessoas, porque elas vão se dirigir para um lugar chamado purgatório,
onde ali os seus pecados serão purgados por meio de penitência, por meio de orações. Isso não tem qualquer sentido nas Escrituras. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem qualquer chance após a morte. Não há qualquer alívio para o pecador que se encontrar no inferno. O texto continua no verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão, a resposta do Senhor a ele: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Agora veja que coisa terrível. Além do que, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Isso é uma parábola com toda certeza. Quem está no inferno não vai estar vendo quem está no céu, e da mesma forma, quem está no céu jamais vai desejar ir para o inferno. É só para você entender que há uma separação radical na eternidade daqueles que morrem com Cristo para aqueles que morrem sem Cristo. Não há qualquer condições. E note bem, ele se dirige a Abraão lhe chamando de pai. Este homem era fariseu, ele era religioso. Ele ilustra o fariseu, o religioso. E o texto diz que Abraão lhe chama de filho, porque ele se gloriava nessa condição racial, o rico. Então, só para mostrar que o fato de ser filho de Abraão, tão somente pela raça, ninguém será salvo. Não existe outro caminho de salvação a não ser por meio de Cristo. Ninguém será salvo por ser filho de crente. Não. A salvação é particular, é individual. Cada um, diz a Bíblia, dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não existe essa ligação familiar. O texto está mostrando, não é, claramente isso, que ele assim se dirigia a Abraão, lhe chamando de pai, porque representa aqui os fariseus, que se gloriava. Para eles Abraão era tudo, mas eles rejeitaram a Cristo, a quem Abraão confessou pela fé. No verso 27, diz que ele não se conformou. Veja só, ele replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, 27, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Olha, lá no inferno, o rico foi fazer uma oração sem qualquer sentido. O que ele queria? Bom, Lázaro não foi lá lhe dar qualquer alívio, porque não existe qualquer alívio no inferno, é só sofrimento eterno. Aí ele disse: então, manda ele ir lá na terra, avisar os meus irmãos, para que eles não venham para cá, que eles se arrependam. Está aqui o texto dizendo, né? Porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem para cá. Olha o que ele diz no verso 30, porque ele não se conforma, não. Ele é a réplica, é a tréplica. Olha aqui o verso 30, mas ele insistiu, ousado, né? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Quando ele fez essa solicitação, qual foi a resposta de Abraão? 29, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Então ele se preocupou realmente de forma muito tarde, né, com aqueles seus irmãos. E ele acreditava, o rico, né, que se Lázaro ressuscitasse, voltasse à terra, os irmãos dele, né, vendo isso, iriam acreditar. Os fariseus eram muito dados a sinais, a coisas espetaculares. Mas imagine, né, a ressurreição de um morto, né, o que não iria causar, né? Então eles
Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Era uma maneira de se referir às escrituras do Antigo Testamento. A lei e os profetas era uma maneira de se referir ao Antigo Testamento. Então, eles ouçam lá. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós temos verdade suficiente para que o homem reconheça a sua situação espiritual, se humilhe, se arrependa. O Antigo Testamento declara verdades tremendas acerca de Deus e da sua pessoa, que são suficientes para que o homem venha ao arrependimento. Por isso foi dito, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Mas ele disse, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos voltar lá, eles vão acreditar, eles vão se arrepender. Mas nós temos nas escrituras, meus irmãos, testemunhos de que isso não procede. Nós conhecemos muito bem a história de Lázaro, não este, mas Lázaro, o irmão de Maria e de Marta. E ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo depois de 4 dias de morto. O que gerou isso? Vá no Evangelho de João, capítulo 12. João 12. Será que religiosos realmente se tocam pelo fato de haver milagre de ressurreição? João 12, versículo 10. Versículo 9 também. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O que foi que esses homens fizeram? Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a quem? A Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, note bem, os religiosos decidiram matar Jesus, porque muitos tomaram conhecimento, foram lá, ouviram a palavra e se arrependeram. Não foi por causa do milagre, mas porque ouviram a palavra. Mas os principais religiosos não. Eles sabiam muito bem que Lázaro tinha ressuscitado, não tinha como negar. O que eles decidiram? Eles se tocaram, realmente, este homem é da parte de Deus, ele é realmente poderoso a salvar. Não, decidiram matar Jesus e decidiram matar Lázaro. Quando Jesus ressuscitou, preste atenção, quando Jesus ressuscitou, os religiosos fizeram de tudo para abafar essa notícia. Eles não acharam nada bom, eles não se arrependeram daquilo que tinham feito, não, de forma nenhuma. Eles podiam ter procurado, quando disseram, olha, ele não está mais aqui, eles deviam procurar onde era que Jesus estava, e ali se humilhar diante dele. Não, fizeram um plano para esconder essa verdade. Então, não é verdade que se esse Lázaro aqui da parábola voltasse lá e avisasse aos fariseus, representados aqui na família desse rico, eles iriam se arrepender. De forma nenhuma. Ele achava que um milagre teria mais poder do que a palavra. É como se ele dissesse, pai Abraão, meus irmãos são muito duros, meus irmãos são muito incrédulos, eles são terríveis, eles não vão acreditar na palavra. Mas se alguém, dentre os mortos for ter com eles, não existe isso, de alguém que morreu e voltou aqui. Você já deve ter ouvido falar dessas coisas. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez só. Ninguém vai voltar aqui. E já ouvi as pessoas falarem, fulano, olha lá na sessão, desceu lá o espírito de fulana de tal, de fulano. Aquele menino que morreu, ele apareceu ali na sessão, falou lá algumas coisas. Foi o demônio que desceu lá, entendeu? Foi o demônio que apareceu. Ninguém, depois de morto, volta aqui para falar coisa nenhuma, de forma nenhuma. E ainda que voltasse, presta atenção o que vou dizer, ainda que Lázaro fosse lá, Abraão mandasse, sabe o que Lázaro ia dizer? Aquilo que está na palavra.
não teria nada além de para acrescentar. Ele ia mostrar a suficiência das Escrituras, que chama o homem ao arrependimento. Quando ele disse, eles têm a lei e os profetas, ele está dizendo, eles têm a palavra de Deus, eles têm o Antigo Testamento, eles têm verdades suficientes que falam de Deus, de um Deus que é santo, de um Deus que é um justo juiz, de um Deus que conclama os pecadores ao arrependimento. Em Isaías 55, o Senhor diz, deixe o ímpio o seu caminho mau, deixe o iníquo o seu caminho e volte-se para o Senhor. Ele diz lá que o Senhor é rico em perdoar. Isaías declara que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. É impressionante o poder da palavra de Deus, mostrando que Ele é um Deus santo, e o homem é pecador, e Ele chamando o homem ao arrependimento. Nós temos um evangelho no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías, capítulo 53, fala, né, da obra vicária, do sacrifício substitutivo de Cristo em nosso lugar. É isso que nós anunciamos. A palavra de Deus, ela é poder. Então, aqui no versículo 31, Abraão responde novamente a ele, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui no versículo 29, quase que a mesma coisa, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, essa palavra que eu queria destacar, ouçam-nos, atenção, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Esse rico aqui ouviu, muitas vezes os fariseus ouviram a palavra do próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo estava falando com eles naquele instante sobre o inferno. É por isso que você tem que crer na existência desse lugar terrível, porque isso não foi uma pregação de um homem qualquer, foi o próprio Cristo, o autor desta palavra, que deixou claro essa verdade aqui. Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ouça, atente para isso. É pela palavra de Deus que o homem pode então ser salvo, não é por milagres. Nada tem mais poder do que a palavra. O autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é suficiente para conduzir o homem, no poder do Espírito Santo, a reconhecer que é um pecador, e a esse homem se humilhar diante de Deus, arrependido, e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como ilustrado aqui na figura de Lázaro, para que possa ter direito à vida eterna. Então, eu encerro dizendo o seguinte, por que este homem foi para o inferno? Não foi porque era rico, não, ele não foi para o inferno porque era um malfeitor. A Bíblia não diz que ele era um homem imoral, a Bíblia não diz que ele era um cachaceiro, a Bíblia não diz que ele era adúltero, a Bíblia não diz que ele era assassino ou ladrão. Por que é importante dizer isto? Ele era religioso, ele era fariseu, ele chama Abraão de quê? De pai. Há muita gente assim enganada com a cor da chita, achando que é filho de Deus. Eu tenho minha religião, eu tenho a minha fé em Deus, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha tradição. Esse aqui foi para o inferno. Por que ele foi para o inferno? Porque ele não creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que conduz. Não são os pecados em si que levam os homens para o inferno. Os que vão estar no céu pecaram também. Esse Lázaro aqui que estava no seio de Abraão, ele era um pecador. Ele também tinha cometido pecado. Os habitantes do céu são também pecadores que foram redimidos.
foram comprados pelo sangue de Cristo, se arrependeram, creram no Senhor. Então esse homem não foi para o inferno porque pecava, ele foi para o inferno porque ele não creu no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele disse que enviaria o seu Espírito, o Espírito Santo. E ele diz lá, que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado. E ele deixa claro, do pecado porque não crê nele. Embora a lista daqueles que estarão no inferno contemple, literalmente falando, não é? Os assassinos, não é? Os mentirosos, não é? As prostitutas, bem, mas lá está escrito, os incrédulos também. Então, na mesma condição, do pior elemento que você possa imaginar, está você, se você não se arrepender, e não crer, e não confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode ter feito o que tiver feito neste mundo. Arrependido, crendo em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse Lázaro aqui, diz o texto que ele era ferido, pobre. Há uma relação desse Lázaro com a pessoa de Cristo. A gente pode compreender isso. Ele era todo coberto de chagas. Jesus também ficou todo coberto de chagas, ferido lá na cruz, por causa dos nossos pecados. Lázaro era pobre. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, Criador dos céus e da terra, se humilhou, tornou-se homem. A Bíblia diz que pela sua pobreza ele enriqueceu a muitos, ou seja, da sua graça. Então ele se humilhou. Aqui está também na figura de Lázaro, mas principalmente pelo fato de Lázaro ser um homem profundamente ferido. E Cristo foi chamado de homem de dores, e que sabia o que era padecer, mas tudo fez para nos salvar. Então, nessa noite aqui, que você possa parar e refletir. A Bíblia mostra a realidade de dois homens aqui na terra. Aqui viveram de forma diferente. Ambos morreram. Todos irão morrer. Você que está me ouvindo nesse instante aqui, você não sabe o dia e nem a hora, como eu também não sei, mas é certo que morreremos. Mas não pense que morreu, acabou. Aqui está dois homens que puderam entender que estavam bem vivos depois da morte. Um no céu e o outro no inferno. Não existe meio termo. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. Não existe morreu, acabou. A Bíblia diz que depois da morte segue o juízo. E assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, assim também Cristo uma só vez morreu na cruz para tirar os nossos pecados. E assim também ele ressuscitou. E assim como Lázaro, que estava no seio de Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós. E ainda hoje está estendendo as suas mãos para salvar os pecadores que se arrependem e nele creem de todo o coração. Portanto, eu apelo ao seu coração nessa noite. Eu conclamo a você que peça, que implore ao Senhor Jesus Cristo pela salvação de sua alma. Não viva um dia mais sequer, não durma mais uma noite sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que a graça dele lhe assista e que o nome dele, do Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém.